Olá, galerinha do curso Passaporte, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Alan e dando continuidade à quarta unidade do conteúdo de Biologia do primeiro ano, eu trago mais uma aula para vocês. Hoje, falando sobre fecundação. A fecundação consiste na união entre os gametas masculino e feminino. Como cada um desses gametas é haploide, o resultado dessa união vai ser a formação de uma célula diploide. E essa célula diploide, que é a célula precursora do novo ser, é denominada de célula ovo ou zigoto. Tudo bem? De uma maneira geral, nos animais, essa fecundação pode acontecer fora do corpo da fêmea ou dentro do corpo da fêmea. Quando ela ocorre fora do corpo da fêmea, ela é classificada como fecundação externa. E isso acontece tanto nos anfíbios como nos peixes ósseos, ok? Ela também pode acontecer dentro do corpo da fêmea. E quando isso acontece, ela é classificada como fecundação interna. E isso acontece nos répteis, nas aves, nos peixes cartilaginosos e também nos mamíferos, ok? E aqui eu trouxe uma figura para mostrar onde esse processo acontece na nossa espécie, tá bom? Então vejamos aqui algumas estruturas. Aqui na parte inferior nós temos o órgão copulatório feminino, que é a vagina. Logo acima temos o útero, que é o local onde a possível gravidez vai se processar. E aqui, do lado direito, nós temos um tubo conectando o útero ao ovário, que é a gônada feminina. Esse tubo é denominado de tuba uterina e é justamente nele que vai ocorrer o processo de fecundação na espécie humana, certinho? É nele que o ovócito 2, gameta feminino, vai ser fecundado pelo espermatozoide, que é o gameta masculino, certinho? E esse processo complexo, ele acontece em etapas. E agora a gente vai aí destrinchar essas etapas, tudo bem? Muito bem. Então, para a gente compreender esse processo de fecundação na espécie humana, a gente dividiu ele em etapas, justamente para a gente poder aí coletar o máximo de detalhes possíveis, ok? Então, primeira coisa, a gente tem que compreender que o gameta feminino, ele apresenta dois envoltórios, tá? Além da membrana, ele tem dois envoltórios externamente. Um chamado de zona pelúcida e o outro chamado de corona radiata. Então, quando o espermatozoide entra em contato com o gameta feminino, ele entra em contato direto com a corona radiata. Quando isso acontece, o acrossomo presente na cabeça do espermatozoide, ele vai abrir mão de duas enzimas para poder destruir essa corona radiata. São elas a hialuronidase e a protease. Então, fazendo uso dessas duas enzimas, a corona radiata é destruída. Logo em seguida, o espermatozoide vai entrar em contato com a zona pelúcida, que é o próximo envoltório. E aí, mais duas enzimas acrossômicas vão ser utilizadas para destruir essa segunda camada, esse segundo envoltório, tá? São elas a acrosina e a neuraminidase. Então, na primeira etapa aí do processo, a gente vai ter a destruição desses dois envoltórios. Primeiramente da corona radiata e depois da zona pelúcida. Certinho? Tranquilos? Depois que esses dois envoltórios aí são destruídos, o que é que vai acontecer? Vai acontecer aí
a fusão entre as membranas do espermatozoide e do ovócito 2. E paralelo a isso, vai ocorrer um processo chamado de reação cortical, tá? A reação cortical é um processo que vai promover aí uma alteração na zona pelúcida, impedindo o processo de polispermia, ou seja, que mais de um espermatozoide fecunde o ovócito 2, certinho? Então, voltando aqui, quando essas membranas do espermatozoide e do ovócito se fundirem, vai ser formado aí um canal, e através desse canal, somente o núcleo do espermatozoide vai penetrar no citoplasma do ovócito 2. Tranquilo até então? E aí, dando prosseguimento ao processo, o que é que vai acontecer? Ao penetrar no ovócito 2, o núcleo do espermatozoide passa por um processo de crescimento. E quando isso acontecer, o núcleo do espermatozoide ele vai passar a ser chamado de pronúcleo masculino. E paralelamente a isso, o núcleo do ovócito também passa por um processo de crescimento e passa então a ser chamado de pronúcleo feminino. E aí, para finalizar o processo, a gente vai ter aí a fusão desses pronúcleos masculino e feminino. Quando isso acontecer, a gente vai ter aí a formação do núcleo diploide e, consequentemente, do zigoto. E com isso, a gente vai ter aí a restauração da diploidia da espécie. Ou seja, novamente nós vamos ter aí a formação de uma célula diploide. Certinho até então? Tranquilos? Agora eu vou mostrar uma figura para poder reforçar isso que eu acabei de falar. Muito bem, vamos lá. Então observem aqui, ó, o gameta feminino. Observe que ele é circundado por células foliculares. Essas células aqui formam o que nós chamamos de corona radiata. Então, quando o espermatozoide entra em contato com o gameta, ele entra em contato direto aqui com a corona radiata. Então, primeiramente, ele vai destruir a corona radiata. Aí, só depois é que ele vai entrar em contato aqui com o segundo envoltório, que é a zona pelúcida. Aí, ele vai destruir a zona pelúcida. Paralelo a esse processo de destruição da zona pelúcida, a gente vai ter aqui a reação cortical, que vai acontecer quando os grânulos corticais liberarem o seu conteúdo. Quando isso acontecer, a zona pelúcida vai passar por uma alteração e com isso vai ser evitada a polispermia, como eu comentei anteriormente. Tranquilo? Logo em seguida vai haver a fusão das membranas, a penetração do núcleo do espermatozoide, a formação dos pronúcleos e depois a fusão desses pronúcleos para poder consumar o processo de fecundação. Tudo bem? Só lembrando que esse processo aí de fusão dos pronúcleos, ele pode receber dois nomes. Ele pode ser chamado de cariogamia ou pode ser também chamado de anfimixia. Tudo bem? Tranquilos até então? Agora vejamos o que pode acontecer se não houver fecundação. Tá bom? Presta bem atenção aí na próxima folha. Se porventura o ovócito 2 não for fecundado, qual vai ser a consequência desse processo? Tá? Então preste atenção. Primeiro, nós vamos ter aí uma redução na produção dos hormônios estrogênios, tá? E isso vai acontecer como resultado da baixa produção de FSH. O que isso vai ter como consequência? Isso vai promover aí uma redução na síntese do hormônio LH. Consequentemente, na carência aí desse hormônio LH, vai haver aí o processo de atrofia do corpo lúteo do ovário, tá bom? O corpo lúteo é justamente o que sobra do folículo ovariano maduro depois que ele expulsa o gameta feminino para a tuba uterina.
tá? O gameta feminino ele vai se desenvolver dentro de um folículo ovariano maduro. Então, quando esse folículo ovariano maduro expulsa o gameta feminino para a tuba uterina, ele vai se transformar em corpo lúteo. E esse corpo lúteo, ele acaba promovendo aí a produção hormonal. Só que devido à carência do LH, esse corpo lúteo entra no processo de atrofia. E como consequência, a gente vai ter uma diminuição na produção de progesterona. E sabe qual é a consequência disso? A consequência é que a parede interna do útero, chamada de endométrio, começa a se descamar do útero, tá? Devido a esse processo de descamação, muitos vasos sanguíneos são rompidos. E aí a gente vai ter como resultado um sangramento, tá? Que é o que caracteriza aí a menstruação, tá? Por isso que a menstruação aí é um fato que indica que não houve fecundação, tá? O que consequentemente aí vai fazer com que não haja uma possível gravidez. Tranquilos até então? Tudo bem? Então dessa maneira nós encerramos a aula sobre fecundação, mas continuem ligados, porque agora nós vamos ter uma aula falando sobre métodos anticoncepcionais. Tudo bem? Obrigado pela atenção, tá? Continuem ligados. Um abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.